Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliette Martins. Gravando mais um vídeo aqui, eu estava estudando. Hoje eu estudei um pouco menos, mas vendo alguns assuntos, alguns acontecimentos, vendo algumas matérias, eu achei legal falar sobre esse assunto, sobre autoconhecimento. É bem interessante porque quando a gente se autoconhece, conhece você mesmo, as suas limitações, as suas fragilidades, as suas qualidades, os seus pontos fortes, fica mais fácil de você avaliar as situações que você vive, para saber que posicionamento tomar, o que você precisa melhorar, né, o que você não gostou, apesar de que quando a gente não gosta, não parte muitas vezes da gente, parte do outro ou de outra pessoa, mas às vezes são situações momentâneas, né? Só que o autoconhecimento é muito interessante para você saber o que você precisa melhorar e para você se autoavaliar também seus pontos fortes, né? Quando a gente participa de entrevistas, quando a gente participa de reuniões onde você tem que colocar alguma opinião, quando você tem que colocar algum posicionamento, você consegue se colocar melhor, expressar melhor a sua opinião. Quando você se conhece para citar situações que você já vivenciou. Fica muito mais bem explicado quando você vivenciou alguma situação que você viu ou que você vivenciou, participou mesmo, para poder falar, né? Parte disso no autoconhecimento, que eu acho muito interessante, é quando você ouve uma crítica, né? Ou você ouve uma opinião, você consegue ver se aquilo faz parte do seu dia a dia, né? Às vezes a gente ouve assim aqueles ditado popular, conselho é igual café, toma quem quer, coisas do tipo assim, de que já está tudo pronto, mas são situações novas para quem ainda está aprendendo, para quem está tendo experiência, né? E a gente precisa ter muita noção para saber se dá bem em toda oportunidade, toda reunião, saber se colocar. Né? Ainda assim são opiniões diferentes, são pessoas diferentes que, dependendo do seu posicionamento, por elas terem a necessidade de se destacar no mercado, terem a necessidade de aparecer mais, você vai ser vista de um modo crítico e você precisa estar atento a essas situações para poder se colocar ainda assim de maneira positiva, né? Tá chovendo um pouco aqui, eu não sei se o som vai ficar ruim, mas eu queria colocar essa posição, essa opinião para vocês sobre o autoconhecimento, porque você precisa ter segurança no que você fala, você precisa ter o mínimo de conhecimento sobre regras, sobre leis, porque senão você não se posiciona de maneira correta, fala o que não sabe direito. É interessante você falar com conhecimento sobre o que você quer falar, porque se você começa a falar além só para aparecer, mas não conhece a parte teórica, aquilo fica com erros, né? Aí a desculpa, mas eu erro, eu não sou perfeita, mas nós que trabalhamos no comércio precisamos conhecer o que nós manuseamos, precisamos conhecer o que nós trabalhamos para atender de maneira correta o cliente, para atender de maneira correta as pessoas que estão próximas, até para não gerar conflito futuro, né? Porque quando você se posiciona de maneira correta e tenha o conhecimento teórico sobre o que você faz, não existe esse risco. A probabilidade de erro é menor e também diminui a probabilidade de problemas futuros, né? Porque há pessoas que vai criar problema por situações que também não conhece ou porque viu que você não conhece aquilo que você estava fazendo e vai tentar criar uma situação. Isso pode te dar uma oportunidade de saber sobre o assunto, mas também pode gerar problemas, pode gerar conflitos. Então, para quem gosta de evitar conflito, principalmente no comércio, é interessante saber no que trabalha, né? Saber responder situações para evitar futuros prejuízos e futuros problemas, né? É interessante a gente se colocar em situações que a gente sabe o que fazer, não responder se não sabe, pedir orientação e depois retornar o contato para evitar situações difíceis, né? Quando é reuniões, alguma coisa assim, por isso que quando a gente vê sobre reuniões de grupo, de empresa, ou de grupos que você participa, você precisa ter uma base teórica do assunto,
para poder falar, se preparar se não tinha, se é algo que você está iniciando, é legal você se preparar porque você vai fazer, porque se você é igual na entrevista, tudo que você vai participar é parecido com a entrevista. Se você vai fazer uma entrevista, você tem que ler sobre a empresa, você tem que ler sobre a visão, a missão e os valores. Se você vai ser vendedor, você tem que saber sobre os produtos. Se você vai ser operador de caixa, você precisa saber manusear o caixa. Se é iniciante, ele precisa se posicionar como ouvinte, né? Para depois, se conseguir dar uma resposta, não se precipitar em dar uma resposta, querer ser assertivo já de início, porque a gente tem que saber. Eu acho que quando a gente escuta a frase conselho e café toma quem quer, é a gente saber se esse conselho serve para mim, se eu já sabia do café, ou se eu preciso é, se eu preciso estudar isso, né? Se eu preciso aprender mais sobre isso. Porque ficar falando coisas para parecer bonito ou bonita, às vezes fica feio, nem sempre é falado, porque isso também não é legal, mas a gente precisa saber do assunto, dominar o assunto para falar. Isso é interessante você conhecer o que você quer, né? Quando a gente está iniciando, se posicionar como iniciante ou intermediário como intermediário, não se preocupar em falar muito, mas saber a hora certa de falar e principalmente conhecer o que eu quero, né? Eu preciso conhecer o meu setor, a minha área. Se você tiver a oportunidade, abraça a causa, porque isso é muito legal. Para quem gosta mais da parte burocrática do papel, é muito mais agilidade porque você tem a oportunidade de manusear e ver ali com o olho o que você já viu na parte teórica. Só que quando no tocante de mais pessoas, aí são situações diferentes. Nem todo mundo é tão tolerante, nem todo mundo é tão espera para depois. Eu posso fazer isso depois, né? E o depois tem que ser resolvido, tem que ser atendido. Não pode depois e deixa lá esquecer o cliente. Isso não pode acontecer, né? Então é interessante quando a gente pensa em falar algo, conhecer tudo, né? Ah, mas eu vou pôr o funcionário igual eu para atender. Não é bem assim, né? Você não pode pôr aquele que você acredita ou que você vai dar oportunidade num lugar que você nem sabe o assunto. Pensa que negócio mais sério, né? Você colocar pessoas. É claro que eu, como uma atendente de loja, seja uma vendedora, se eu não dou conta, eu vou chamar um vendedor que tem mais tempo. Por isso que quando a gente entra no emprego, a gente precisa perguntar quem são os mais antigos, porque se precisar de ajuda, geralmente os gerentes, eles falam, ó, se você precisar de ajuda, chama o fulano, chama o Beltrano, porque eles são mais experientes, eles vão saber o que te falar, vão saber te responder algumas, mas pode me chamar também. Em empregos que eu já trabalhei, eu fui atendida assim, né, com pessoas experientes para auxiliar você. Colocar um coigual ali, isso não é diminuir, eu não posso pegar o vendedor e colocar com o operador de caixa. Tem coisa que ele não sabe. Ele sabe tudo que está ali no ambiente dele de caixa, mas ele não vai saber fazer a parte de... Vamos pôr na farmácia, né? O farmacêutico é que vai saber tudo sobre a farmácia. É ele que vai dar o suporte para o atendente de farmácia. Eu não posso, eu como operadora de caixa não consigo auxiliar um atendente. É o farmacêutico que vai auxiliar, né? Então tem coisas que eu não vou conseguir atender, eu não vou conseguir às vezes ler uma receita que o farmacêutico consegue ler. Só um exemplo que eu estou citando para vocês. Então se eu não consigo atender algumas coisas, como que eu vou pedir ajuda? O cliente vai sair insatisfeito porque tanto eu quanto o meu colega estamos imaturos, o cliente vem na loja, às vezes precisa fazer... As pessoas quando vai no comércio, quando elas procuram atendimento, quando elas procuram alguma pessoa sobre alguma coisa, elas não querem perder tempo com quem não sabe. Elas precisam de pessoas que sabem, ou às vezes elas têm que saber o que fazem, né? Geralmente quando elas chamam, elas vão sabendo o que elas vão fazer. Elas não precisam ser indicadas por mais alguém, elas não precisam ser colocadas com alguém, elas estão lá porque elas sabem o que fazer. E por isso nós, quando estamos iniciando, somos indicados a pedir ajuda de quem sabe o que faz, né? Essa é a ideia. Já basta a interferência na comunicação, que às vezes não é legal, né? Aquela história do telefone sem fio, mas precisa ter o cuidado disso, de saber, né, para quem pedir ajuda quando a gente percebe essas interferências da concorrência, coisa assim, né? É interessante ver e tomar esse cuidado, porque a gente quer captar cliente, a gente quer segurar o cliente, a gente quer segurar pessoas especiais que vêm até o nosso encontro buscando atendimento, né? Então precisa ter esse cuidado de segurar o cliente
né, com carinho, atender o que ele precisa, não é bajular, não é tentar agradar, mas o agrado é atender o que ele vem procurar. Se conseguir agregar algo no atendimento, no produto, é legal, mas tem situações que a gente precisa ter cuidado no que diz, no comportamento, nas interferências. Isso é um jogo de coisas que a gente precisa cuidar. Por isso a gente tem que estar atento com quem tem experiência, né? Essa é a minha ideia que eu queria colocar para vocês sobre atendimento, sobre interferência no ambiente. Precisa ter muito cuidado. Se eu sei o que eu estou falando, a idade da pessoa não quer dizer que ela sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Por isso existe o médico, por isso existe o fisioterapeuta, por isso existe o advogado, porque são situações diferentes. Existe o cozinheiro, né? Nenhum é menor que o outro. O cozinheiro tem lá a sua importância, a sua dedicação no seu trabalho. O zelador tem sua dedicação no seu trabalho, porque o ambiente precisa estar limpo, né? E cada setor tem a sua importância, cada profissional tem a sua importância. Porém, a gente precisa ter a noção de que eu não sei tudo. Eu sei o que eu estudei, eu sei o que a minha idade me deu experiência para aprender. Né, o corretor, ele sabe sobre corretagem, sobre imobiliária, sobre imóveis. O advogado sabe sobre direito. E ainda assim, na parte de direito, tem a área trabalhista, tem a área civil, tem a área penal e tem várias outras áreas. Tem a área infantil, né, tem a área do idoso. Então, mesmo em advogado, cada um precisa saber da área a qual ele atua. Ele não consegue atender todas as áreas, né? A gente vê quando as pessoas procuram lá, tem cada pessoa para atender em cada setor. E isso precisa ter o cuidado. Eu não sou obrigada a saber de tudo, eu não sou obrigada a responder tudo, mas não custa na empresa que eu trabalho eu chamar o profissional. Se eu trabalho na área, chamar o profissional. Ó, fulano, essa pessoa precisa de tal atendimento. A gente vê bastante isso no saque, né? Olha, o cliente veio reclamar sobre o produto, é nesse setor, ele quer fazer troca. Pronto, deu lá pro pessoal do saque atender, né? Ah, o cliente precisa de pão, pediu na padaria. O restaurante, o cliente quer só o churrasco, o cliente quer só o arroz. Pronto, deixa lá para quem serve o arroz, deixa lá para quem serve pro cozinheiro, pro servidor lá da marmita, que ele sabe o que faz. Nós precisamos ter esse cuidado de saber até onde eu posso atender, até onde eu posso ir. Isso tá na onde eu atendo, né? O que eu posso fazer por você, tá? Isso é muito legal no atendimento porque não queima não só o seu trabalho, mas não queima a empresa também. A gente precisa ter o limite até onde eu posso ir, tá bom? Um abraço para vocês. Essa ideia sobre até onde eu sei, sobre o café, né? Até onde está o meu conhecimento quando a gente fala sobre a fé, né? Até onde está o meu conhecimento, porque o mandamento é buscar o conhecimento, né? No que eu me especializo, no que eu posso ser melhor, eu posso melhorar o que eu sei cada dia mais e mais, né? Tá bom? Um abraço para vocês. Se inscreve no meu canal, clica no like, compartilha, porque eu preciso do compartilhamento de vocês. Comenta, faz sua pergunta, faz seu comentário, assim que possível eu respondo. Se você não concorda, tudo bem, eu entendo, mas essa é a minha opinião, que há funções diferentes, nós não somos obrigados a responder tudo, nós não somos obrigados a saber tudo, a gente tem que saber o nosso limite, pensando no amanhã, né? Como que eu vou ser visto amanhã? Eu tô perdendo tempo hoje, eu tô perdendo tempo, tô me preparando ou eu tô perdendo tempo, né? Existe essa diferença de eu me preparo para amanhã ou eu tô querendo fazer mundo já hoje e amanhã, como que vai ser? Às vezes amanhã eu vou estar perdida sem rumo, né? Isso não é uma realidade quando a gente vê isso acontecendo, né? As pessoas tentando abraçar toda a causa, tentando saber tudo, tentando entrar onde não sabe, não é a sua área, tem pessoas em áreas diferentes às vezes porque e outras precisando trabalhar porque outros sem experiência estão lá, não dando o atendimento esperado, não dando deixando o cliente sair insatisfeito do comércio por falta de atendimento. Isso não é legal, isso não queima só o funcionário, queima a empresa também. E é muito legal quando a gente é procurado pelo cliente. Eu gosto do seu atendimento, eu quero comprar aquele seu produto, né? Eu preciso do tipo do seu atendimento, né? Por que você não tá? Isso é interessante, mas também um pouco frustrante, porque por algum motivo você saiu de lá. Por que não continuou se o cliente está te procurando, né? Quem ficou no lugar de quem precisa e queriam que tivesse lá não tá, né? Essa pergunta eu deixo para quem ouve, para quem acredita nesse tipo de atendimento, que é preciso ver
Se quem a gente dá prioridade, às vezes por amizade, atende toda a clientela que aquele que às vezes você não dá tanta atenção pode atender, né? É legal prestar atenção nesse detalhe. Quem é prioridade? É o cliente? Não é paparicar o cliente, não é fazer a lei, mas é quem quer manter, quem quer fidelizar o cliente, tá? Mais do que a amizade com seu colega, você pode continuar na amizade no aniversário, em outro lugar, mas a empresa precisa ser atendida, o lugar que me rentabiliza precisa ser atendido e os clientes precisam fidelizar, tá? O depois, né? Como que vai ser depois? Essa é a pergunta que eu faço bastante. Como que vai ser depois? Que imagem que eu deixei, né? A gente não agrada a todo mundo, mas eu preciso ter a consciência de que eu fiz o meu melhor, independente da opinião. É as procuras do depois que vai contar bastante sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês, tenham um bom dia, curte o meu trabalho, curte o vídeo, se inscreve no meu canal, tá? Boa semana para vocês, até breve!